Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à leitura guiada e explicada do nosso livro Drácula, do Bram Stoker. Estamos já na parte número 5 desse livro, ou seja, já tivemos outras 4 partes. Você vai encontrar isso na playlist aqui na descrição do vídeo, para você ver desde o comecinho e entender melhor o que já aconteceu nessa história. Então, como eu falei, vamos para a parte 5. Então, senta confortável, pega seu lápis, seu caderno, sua borracha para anotar todo o vocabulário novo que eu vou passar para você e bora pro vídeo. Então essa parte 5 começa desse jeito, olha só. I soon lost sight and recollection of ghostly fears and the beauty of the scene as we drove along. Although, had I known the language, or rather languages which my fellow passengers were speaking, I might not have been able to throw them off so easily. Before us lay a green sloping land full of forests and woods, which here and there steep hills crowned with clumps of trees or with farmhouses. The blank gable ends to the road. There was everywhere a bewildering mass of fruit blossom, apple, plum, pear, cherry, and, as we drove by, I could see the green grass under the trees spangled with the fallen petals. Vamos só até aqui. Então ele diz assim, eu logo perdi a visão, sight seria a visão. Para a gente contextualizar aqui, vamos dizer que eu logo perdi contato e a lembrança dos medos fantasmagóricos na beleza da cena à medida que nós continuávamos, né? We drove along seria continuávamos na estrada, ou posso dizer assim, a gente continuava no caminho. Então ele diz, basicamente ele está dizendo que conforme eles foram andando, ele foi perdendo aquela imagem, né, que nós vimos aí na parte 4 dessa leitura, que as pessoas estavam benzendo ele, colocando crucifixo e falando palavras aí mais complicadas para ele, né? Enfim, então ele foi perdendo isso. E ele disse o seguinte em seguida, né? Pode-se dizer línguas as quais os meus colegas passageiros estavam falando, eu talvez não pudesse ser capaz, ou ele pode dizer assim, no entanto, se eu conhecesse a língua, ou talvez línguas as quais os meus colegas passageiros estavam esperando, eu talvez não fosse capaz de abstrair ou de ignorar o meu desconforto tão facilmente. Quando ele fala to throw them off, seria assim, ignorar aquilo, né? De jogar fora, né? Nesse caso, esse desconforto de não entender o que eles estavam falando, apenas palavras isoladas. À nossa frente, se lay seria, no caso, deitar, né? To lay seria deitar, to lay down, principalmente. Quando eu uso isso aqui para uma paisagem ou coisa parecida, eu posso dizer assim que era fácil de ver, ou que era aquilo que havia diante de mim. Então, diante de nós havia uma região, uma terra muito verde, né? Um green sloping land, é uma forma bem rebuscada de dizer que é uma região absolutamente verde, cheia de florestas e de bosques. Então, forest é uma floresta e woods, você pode entender isso como bosque. Bom, vamos dizer assim, bosque é uma floresta menorzinha, né? Então, de florestas e bosques com algumas colinas íngremes aqui e ali, coroadas com grupos de árvores ou com casas de fazenda, com o final do telhado dessa casa, quando eu falo the blank gable, gable é aquela parte do telhado que ela dá pro... Desculpa, vamos de novo. The blank gable seria aquela parte da parede atrás da casa que fica grudada no finalzinho do telhado. Então, essa parte, esse finalzinho da casa, estava voltada para a estrada. Então, ele via da onde eles estavam passando, as árvores, ou às vezes essas farmhouses, que eram casas de fazenda, por trás. Então esse finalzinho da casa estava virado para a estrada. Havia em todo lugar uma grande massa de árvores frutíferas. Quando ele usa bewildering sozinho, quer dizer algo que causa confusão. E quando eu falo mass é uma massa. Então, quando eu uso bewildering mass, eu posso dizer que é uma
grande quantidade de algo, uma quantidade que causa até confusão na gente, ok? Então, uma grande quantidade de árvores frutíferas. Blossom seria desabrochar, né? Então, nesse caso, são árvores que já estão desabrochando, né? As frutas, as flores, etc. Nesse caso, tem maçãs, ameixas, peras, cerejas. Enquanto nós passamos por elas, eu poderia ver uma grama verde, muito verde, por baixo das árvores salpicadas de pétalas caídas. Então, essa grama por baixo das árvores frutíferas estava muito verdinha e tinha várias pétalas das flores dessas árvores caídas no chão. Seguindo, ele diz assim: In and out, amongst tree green hills of what they call here the Mittelland, ran the road, losing itself as it swept round the grassy curve, or was shut out by the straggling ends of pine woods, which here and there ran down the hillsides like tongues of flame. The road was rugged, but still we seemed to fly over it with a feverish haste. I could not understand then what the haste meant, but the driver was evidently bent on losing no time in reaching Borgo Prund. I was told that this road is in summertime excellent, but that it had not yet been put in order after the winter shows. In this respect, it is different from the general runs of road in the Carpathians, for it is an old tradition that they are not to be kept in too good order. Vamos até aqui. Dentro e fora, por entre essas verdes colinas do que eles chamam aqui de Mittelland, corria a estrada, se perdendo à medida que se passava por volta de uma curva cheia de grama. Quando você usa grassy com Y, você está falando que é algo cheio de grass, que é grama. Então, vamos dizer assim, uma curva gramada, ou era estreitada, ou era estreitado pelos fins dispersos de pinheiros, os quais aqui e ali desciam pelas colinas, né, pelas laterais das colinas, como línguas de fogo, ou como pedaços de lava, ou coisas parecidas assim, né? Nesse caso, tongues of flame, tradução literal, é línguas de fogo. E a gente pode partir por aí. A estrada era irregular. Quando você fala rugged, uma das coisas que você pode dizer de rugged é que ela era irregular. Mas, ainda assim, nós parecíamos voar por sobre ela com uma pressa fervorosa. Eu não consegui entender, então, o que essa pressa significava. Mas o cocheiro, o condutor, estava evidentemente tendendo a não perder tempo em chegar a Borgo Prund. Me disseram, quando eu falo I was told, eu estou dizendo me disseram, que essa estrada no verão é excelente, mas que ela não tinha sido ainda consertada ou colocada em ordem depois das neves de inverno, das nevascas de inverno. A esse respeito, é diferente de um modo geral, das estradas dos Cárpatos, porque na sua velha tradição, na sua tradição antiga, elas não estão ou não são para ser mantidas em boa ordem. Olha que interessante, né? Que havia uma tradição dessas estradas serem ruins. Por que será? Se você sabe, deixa aqui no comentário. Eu não sei, eu realmente não sei. Of the old hospedas would not repair them. Então, no passado, ou dos antigos hospadas, não as reparariam, lest the Turk should think that they were preparing to bring in foreign troops, and so hasten the war which was always really at loading point. Vamos só até aqui. Que os turcos pudessem pensar que eles estivessem preparando ou se preparando para trazer tropas estrangeiras e então apressassem uma guerra que estava sempre, na realidade, prestes a acontecer. Quando eu falo at loading point, eu estou dizendo que algo está para acontecer, que algo está para começar. Nesse caso, essa guerra aí entre os turcos e o povo daquela região lá. Beyond the green swelling hills of the Mittelland rose
mighty slopes of forest up to the lofty steeps of the Carpathians themselves. Right and left of us they towered, with the afternoon sun falling full upon them and bringing out all the glorious colors of this beautiful range. Deep blue and purple in the shadows of the peaks, green and brown where the grass and rock mingle, and an endless perspective of jagged rock and pointed crags, till these were themselves lost in the distance. Where the snowy peaks rose grandly, here and there seemed mighty rifts in the mountains, through which, as the sun began to sink, we saw now and again the white gleam of falling water. One of my companions touched my arm as we swept around the base of a hill and opened up the lofty, snow-covered peak of a mountain which seemed, as we went on our serpentine way, to be right before us. "Look, Istanzek, God's seat!" And he crossed himself reverently. Vamos só até aqui. Para além das grandes swelling é algo que incha, né? Mas então, nesse caso, contextualizando, a gente pode dizer que são grandiosas, né? As grandiosas colinas verdes de Mittelland erguiam-se grandiosas encostas de floresta que subiam até o topo, que subiam até o mais alto dos Cárpatos. Então, entre essas colinas verdes que ele estava vendo, se erguiam florestas. E essas florestas iam até lá em cima nos Cárpatos. Então, até onde eles conseguiam ver. Então, direita e esquerda de nós, elas subiam. Quando fala towered, se formavam em formato de torres. Com o sol da tarde descendo completamente por sobre eles e trazendo todas as cores gloriosas desse lindo horizonte, o azul escuro e o roxo nas sombras dos picos, o verde e o marrom, onde a grama e as pedras se misturavam, e uma perspectiva sem fim de rochedos irregulares e penhascos, crags, penhascos pontiagudos, os quais, eu posso entender se till these, seria estes quais se perdiam, were themselves lost, eles se perdiam na distância, ou à distância, onde os picos nevados se erguiam grandemente. Aqui e ali pareciam grandiosas rachaduras nas montanhas, através das quais o sol começava a se pôr. To sink, sink é afundar. Então, claro, contextualizando, a gente pode entender como se pôr. Então, à medida que o sol se punha, nós víamos agora, e de novo, o brilho branco de água caindo. Um dos meus companheiros tocou o meu braço enquanto passávamos por volta da base de uma colina e nos deparamos, and open up the lofty, seria nos deparamos com o cume ou pico coberto de neve de uma montanha. O que parecia, assim que nós passávamos ou nós cortávamos o nosso caminho de serpentina, vamos dizer assim. O que ele quer dizer com isso? Que era aquele caminho cheio de curvas por entre montanhas, né? Então nós cruzávamos por isso e estava bem diante de nós. E alguém disse assim, olha, Istanzek, deve ser a língua que eles falam lá, o trono de Deus. E ele fez o sinal da cruz reverentemente. Então, volta aquela questão da religiosidade e tudo mais, que nesse caso viu essa montanha e se benzeu. Então nós vamos até esse momento, estamos ainda caminhando nessa viagem, ainda tentando entender o que está acontecendo, ainda estamos no dia 5 de maio, lembra disso? E esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bata no sininho para não perder as notificações dos novos vídeos. Beleza? Então, muito obrigado pelo seu view e eu vejo você na próxima parte ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.